O governo americano retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane, da lista de sancionados da Lei Magnitsky. A decisão reforçou o isolamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos Estados Unidos desde o início desse ano. O recuo do governo Trump no tarifaço, ainda que parcial, e a retirada de Moraes da lista da Magnitsky foram duas derrotas duras para o bolsonarismo, que tentou usar essas duas ferramentas como moeda de troca pela liberdade do ex-presidente. Na sexta-feira da semana passada, tanto Lula quanto Alexandre de Moraes comemoraram o fim da Magnitsky. Primeiro vamos ouvir o presidente Lula. Mas hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil. E é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo. Você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. E o ministro Alexandre de Moraes também comemorou. Verdade essa, e eu não poderia deixar fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado.
Rodolfo Borges, muitos comentam que essa retirada da Magnitsky do Alexandre de Moraes é uma vitória do Lula e uma derrota do Eduardo Bolsonaro. Mas como isso também pesa na candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, a pré-candidatura? Bagunça, não tem influência? Enfraquece, né? Porque é uma demonstração, assim, de fraqueza, assim, foi humilhante, né? Isso a gente já tinha falado semana passada. A forma como isso ocorreu, o Bolsonaro está preso, a família está pedindo prisão domiciliar humanitária, porque ele está aí com 2 hérnias, né, que foi o que o advogado dele disse no final de semana, que o Alexandre de Moraes, inclusive, está ainda esperando que a Polícia Federal comprove essa situação alegada pelos médicos do Bolsonaro, para que ele possa fazer uma cirurgia e para que também, no final das contas, que é o que a família está esperando, que ele passe a cumprir a pena dele em casa. O Wilson trouxe a informação, os bastidores da campanha, da pré-campanha, vou botar aí entre aspas essa pré-campanha do Flávio Bolsonaro, na revista Cruzoé, tá lá, quem quiser ler, é só assinar e ver. O Wilson botou lá que mesmo as lideranças bolsonaristas reconhecem o limite desde o início, o limite dessa pré-candidatura, o que não significa que, se eles conseguirem em algum momento fortalecê-la, que ela não possa seguir. Mas eles próprios reconhecem que ela é fraca e ela foi ficando fraca, ela já nasceu fraca. E ela foi ficando fraca desde que ela nasceu. A retirada da Magnitsky é uma pancada nessa perspectiva. Quer dizer, o PL da dosimetria, a aprovação dele na Câmara já era a constatação de que o bolsonarismo está muito fragilizado. E era essa tentativa do Centrão de contentar um pouquinho e enfraquecer a campanha do Flávio, que já estava fraca com a aprovação do PL da anistia, da dosimetria, e ficou mais fraca ainda com a retirada da Magnitsky, porque aquela impressão que o bolsonarismo dava para a sua base, e a gente aqui no Antagonista nunca entrou nessa história, a gente sempre desconfiou de que não havia essa influência toda, e ainda que tenha havido alguma influência, o Trump nunca teve, né, e continua não tendo nenhum interesse no Brasil, e nem no Bolsonaro, como está claro. Ele só falou do Bolsonaro, ele botou o Bolsonaro como uma pressão para o governo Lula, mas só falou no Bolsonaro quando foi questionado pela imprensa brasileira. E alguém ouviu o Trump falar sobre o assunto Bolsonaro nos últimos meses? Ele não está interessado nisso. Então, aquele poder que eles conseguiram projetar por algumas semanas, principalmente com o tarifaço e a Magnitsky, esse poder não existe. Então, a perspectiva Flávio Bolsonaro, ela nasceu fraca, se enfraqueceu desde então, e aí está todo mundo esperando esse momento em que eles vão abrir mão dessa candidatura para entregar provavelmente para o Tarcísio de Freitas. A não ser, e aí é aquilo, né, política. Pode ser que aconteça alguma coisa que ninguém está calculando, que seja de fato incalculável e mude tudo. Mas do jeito que as coisas estão, não tem como essa candidatura do Flávio ir para frente. Wilson. O Rodolfo, ele fez um apanhado que eu concordo inteiramente, mas eu quero... eu vou falar só um detalhe sobre essa história toda. A grande verdade é que parte do bolsonarismo caiu no conto do vigário de um empresário lá dos Estados Unidos. Não vou citar nomes. Caiu no conto do vigário. Eu falei isso aqui, Inácio, acho que você lembra, Rodolfo, acho que você lembra, meu amigo Ricardo, acho que você também lembra. Quando houve, eu recuperei um pouco essa fala, quando tivemos o julgamento do STF e depois teve a sanção da Magnitsky pela Viviane Moraes, eu alertei naquela época, olha, é pouco por aquilo que eles prometiam. Eles prometeram muito mais, eles prometeram sancionar todos os ministros do Supremo e não veio essa sanção. Ali já ligava esse alerta. Outra coisa que eu falava aqui, e eu vou repetir isso aqui para vocês, porque análise é diferente de torcida. Eu me orgulho de trabalhar em um antagonista por isso, porque nós fazemos análise. Não ficamos fazendo torcida. Nós não somos torcedores aqui. Se você for para... Tem veículo aí da concorrência que o camarada é torcedor, não é analista. Acho que é bom que a gente deixe isso muito claro. Então, assim, aqui a gente faz análise. Então, eu falei isso aqui há meses. O Trump se interessa pelo Trump. O interesse do Trump é apenas pelo Trump, pelo Donald Trump. E ele utilizou a família Bolsonaro como um bode expiatório para arrancar vantagens do Brasil.
Isso para mim estava muito claro, era cristalino. Qualquer pessoa que consegue concatenar A com B imaginava isso. Mas havia uma turma aí que ficava lendo o conto do vigário, né? Que estava tentando vender ar-condicionado para esquimó. Correto? Então, assim, para mim está muito claro que o Trump apenas utilizou essa turma do bolsonarismo para poder negociar um acesso a terras raras aqui no Brasil, para negociar, isso ainda vai ficar mais claro mais para frente, para ter uma relação bilateral mais íntima com o Brasil, e aí por isso veio o tarifaço. Ou seja, não se enganem, o Trump não estava de olho na prisão do Bolsonaro, se havia perseguição política ao Brasil, se havia uma perseguição à liberdade de expressão. Isso não passa pela cabeça do Trump. O Trump pensa em negócio, business. Essa é a cabeça do Trump. No máximo, ele aproveitou ali também essa interlocução diretamente com Lula para enfim, para tentar amenizar, por exemplo, as relações das Big Techs com o Supremo Tribunal Federal. E o Trump conseguiu o que ele queria. Independentemente dos resultados, ele conseguiu o que ele queria. Ele queria era uma relação direta com o presidente da República do Brasil. E para ele, Trump, seria muito ruim ele fazer isso por uma... você pode pensar, Wilson, mas não seria mais fácil o governo dos Estados Unidos procurar o Trump? Não. Porque em negociação é o seguinte, quem te procura é que precisa recuar. É simples. Então, qual foi a jogada do Trump? Jogada de negociação clássica. Eu jogo uma isca, crio uma situação embaraçosa para obrigar o outro país a me procurar, porque se o outro país me procura, eu estou com o poder de negociação na mão. Foi isso que o Trump fez. E ele fez de uma forma muito sutil. Só que, de novo, teve uma turma aí que pensava que o Trump agia como se fosse o super-herói das Américas, e ele não é super-herói das Américas, muito pelo contrário. Ele é muito mal um antagonista do Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Então, assim, essa história da Magnitsky, ela mostra o seguinte, ela mostra quem estava certo, quem estava errado, quem vendia terreno na Lua, quem não vendia terreno na Lua, e principalmente, quem conseguia entender um pouquinho de que é análise política e quem estava tentando plantar uma narrativa totalmente descabida. Ricardo? Olha, eu escrevi uma coluna para o Antagonista nesse sábado, com aquela minha pegada bem irônica, em que o título era o 7-1 de Lula e Trump no clã Bolsonaro. E no subtítulo eu colocava algo mais ou menos assim, coitado dos mitos, eles acharam mesmo que o Laranjão era brother. Era algo mais ou menos nesse sentido. Porque é exatamente isso que a gente assistiu, Inácio. Conforme o Wilson falou, alguém vendeu gato por lebre para alguns auxiliares do Donald Trump, e isso é surpreendente, né? Que os Estados Unidos hoje, que a administração do governo americano esteja submetida a pessoas que saem acreditando em qualquer coisa que chegue a eles. Eles levaram, como eu disse, um gato por lebre. Essa turma resolveu embarcar nessa história, obviamente, para poder usar isso mais à frente como mercadoria de troca, como moeda de troca. Todos nós estamos, eu no caso, literalmente careca de saber que o Donald Trump e os Estados Unidos estão interessados, em primeiro lugar, neles mesmos, em segundo lugar, neles mesmos, em terceiro lugar, neles mesmos, e em quarto lugar, mais ninguém. E é óbvio que eles jamais estariam colocando em risco, em primeiro lugar, a inflação americana com aumento de preços por causa do tarifaço. Em segundo lugar, determinados setores americanos, segmentos da indústria americana, principalmente aqueles que apoiaram e apoiam financeiramente os republicanos e o governo Trump. Esse tarifaço, uma hora ou outra, iria ter que ser negociado. E no caso da Lei Magnitsky, é uma vergonha, é um rebaixamento para a própria lei, que é uma lei muito importante, que foi criada para casos muito sérios e deveria ser preservada, Inácio. E não ser rebaixada por medidas assim, porque é a primeira vez na história, desde que a lei entrou em vigor, que essa lei é colocada contra alguém, ela é criada essa sanção contra alguém para depois ser revista. Isso é um rebaixamento para a própria lei. Mas é o que temos para hoje nos Estados Unidos. Vamos combinar que o presidente Trump está longe de ser, né, alguém centrado e que merecia, de fato, estar naquela cadeira. Agora, no campo interno aqui, a gente ouvindo aos discursos do Alexandre de Moraes e do Lula, ainda que eu não acredite em absolutamente nada da sinceridade ou das palavras de ambos, mas é um golaço deles, é por isso que eu falo 7-1. O Lula deu uma goleada diplomática, e aí pouco importa,
né, os motivos por trás, mas deu uma goleada diplomática, saiu-se muito bem nessa história toda, Alexandre de Moraes também, e a família Bolsonaro, coitada, está lá no chão, chorando na cama, que é lugar quente. Wilson, a gente ouviu do Rodolfo as implicações possíveis em relação à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, mas, por exemplo, nesse fim de semana onde saiu essa informação, né, o fim da Magnitsky, Alexandre de Moraes, isso também pode influenciar justamente nesse PL da dosimetria? Perde força aquela tendência de fazer algo, digamos assim, mais amplo ao bolsonarismo, ou você acha que são coisas absolutamente desconexas uma com a outra? Olha, Inácio, são situações diferentes, mas com algum tipo de ligação, tá? Porque o ponto é o seguinte, o que acontece? De fato, sem a sanção da Magnitsky, há um distensionamento da pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ponto. Isso existe, isso é fato. Só que nesse momento, como o Hugo Mota já entregou o PL da dosimetria para o Senado, então na visão dele, Mota, ele já cumpriu o acordo dele com a bancada bolsonarista. Então para ele, olha, já entreguei, pronto. Já entreguei o PL da dosimetria, já livrei a Carla Zambelli. Pronto, bancada do PL, cumpri o meu papel com os senhores. Pronto, entregou, agora a confusão está no Senado e agora a bancada bolsonarista que se entenda com o Davi Alcolumbre. E aí, Inácio, eu acho que a gente também tem que alertar o seguinte, como saiu essa sanção, né, como teve essa decisão da semana passada, agora o Alcolumbre já vai colocar em pauta, já, como eu falei agora há pouco, já colocou em pauta o PL da dosimetria. Então ele também já não tem mais, ele colocou em pauta, não tem um compromisso com o mérito. Então, assim, o que for aprovado lá pelo Senado, né, tanto faz como tanto fez. Então os senadores hoje não têm essa pressão enorme de que não, precisa aprovar um PL para poder, como a gente falou, como tem falado a bancada bolsonarista, para pacificar o país. Que agora é o clima de derrota, não é? Agora, nesse momento, o que vier desse PL para a ala bolsonarista é lucro.